Bom dia, senhores. Aqui é o comandante Roberto, mais uma vez. Tá? A videoaula número 4, a nossa agora, no curso de navegação. Básico, começando o básico. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Sobre erros e desvios das agulhas. Tá ok? Todo equipamento que você tem, ele sempre apresenta um erro. Né? Pode ser o teu celular, pode ser a tua calculadora, pode ser a tua televisão, algum erro deve ter alguma coisa ali. E as agulhas náuticas, elas apresentam também, além de erros, dependendo da agulha, elas apresentam desvios, que é o caso das magnéticas. As giroscópicas, que nós vimos na aula anterior, elas apresentam erros. Então a gente vai mostrar para vocês como é que funciona isso na prática. Tá? Comandante Roberto aqui iniciando. Se você nunca ouviu falar disso ou ainda tem dúvida, venha comigo. Pessoal, eu tenho a Terra, ok? Nós já vimos que a Terra tem 4 polos básicos para navegação. Norte verdadeiro, sul verdadeiro, norte magnético e sul magnético. Tá? É o nosso planeta. Tá? Quando eu puxo uma linha imaginária do centro dele, que faz parte, na verdade, faz parte do eixo da Terra, né? Eu tenho lá em cima o norte verdadeiro dela. E nós já vimos que é a agulha giroscópica que aponta para lá. Tá ok? Pois bem, se eu traçar a esquerda aqui para oeste, tá? Nasce um ponto lá na Terra, lá em cima, chamado norte magnético, que na verdade deveria ser o sul magnético, né? Porque o norte magnético está lá embaixo, lá para a Austrália, e o sul para cima, só que nós convencionamos. Então, ao lado do norte verdadeiro, eu fico com o norte magnético, tá ok? Quem me indica a direção do norte verdadeiro é a agulha, a bússola giroscópica. E que me indica a direção do norte magnético é a agulha magnética. Pois bem, tem uma defasagem angular entre eles, ok? Essa defasagem nós vimos que é a declinação magnética, que pode ser leste-oeste, e ela varia em graus e décimos de graus, ou então minutos, como queira, ok? Então tá aí. Recapitulando, eu tenho o norte verdadeiro, eu tenho o norte magnético e tenho a declinação magnética. E são com esses 3 itens particulares que eu tenho é que eu vou trabalhar com erros e desvios. Vamos ao próximo slide. Tenho o norte verdadeiro, tá? Tenho o norte magnético. E do norte magnético, quando a tua bússola, a tua agulha magnética, ela sofre uma anormalidade resultante de ferros próximo dela, que já tem os ferros de bordo. Eu citei no outro vídeo, no anterior, que até o teu relógio digital ou não simples, se você chegar com uma faca, se você chegar com uma ferramenta no lado da magnética, ela sente um pouco. Isso quer dizer que ela deixa de apontar para esse norte, que é o magnético verdadeiro, e ela passa a apontar para outro ponto chamado norte da agulha magnética. E o que é que eu noto entre eles? Entre eles tem uma defasagem, tem uma distância angular, tem um ângulo gerado lá. Quando a gente mede esse ângulo, a gente descobre uma coisa chamada desvio da agulha magnética. Esse desvio eu vou ter que aplicar aos cálculos, principalmente quando eu deixo de navegar com rumos giroscópicos para me basear na minha bússola magnética a bordo. Então eu tenho que retificar, eu tenho que consertar, eu tenho que descobrir qual é a verdadeira declinação magnética de um local para aplicar junto ao rumo que estava na minha proa, né, para poder chegar onde eu quero. Então não confunda NMG, né, November Mike Golf, com NAMG, November Alpha Mike Golf. E aí nasce o que nós chamamos de desvio da agulha magnética. Tá bom? É isso aí, ó. Vamos a outro vídeo agora. A outro slide. Terra, tem o norte verdadeiro. E aí o que é que acontece? Quando a minha agulha giroscópica, vamos supor, dá um blackout no meu navio. Blackout é parar tudo. Para o motor principal, para gerador de emergência, tudo. Ele fica às escuras, a gente chama blackout.
Quando acontece isso, vai mexer com a agulha giroscópica, que ela depende diretamente da eletricidade, da energia elétrica. E aí, quando ela se desestabiliza, ela aponta para outro local. Não precisa, basicamente, que haja um blackout a bordo, tá? A simples trepidação do navio ou alguém que vai fazer uma manutenção nela toque algo errado lá, pode acontecer dela perder força de rotação ou algo parecido nos 3 eixos do giroscópio central, que é o coração dela, e ela sair um pouco da direção que ela tem. Quando ela sai, a agulha giroscópica deixa de apontar para o norte verdadeiro, ela aponta para isso aqui, olha, para o norte da giro, tá? O norte da giro é o novo norte, que é um norte errado, devido a ele ter se deslocado da posição dele aqui, ó, do norte verdadeiro e passou para cá. Poderia passar para leste também, tá ok? Então, quando isso acontece, a nossa querida giroscópica, ela sofre uma defasagem angular na leitura de direções dela, intitulada ou chamada de Eco Golf India, ou EGI. O EGI significa erro da giro. E eu tenho que computá-lo nos cálculos que eu vou fazer para eu, entre aspas, consertar, retificar a minha proa para eu não chegar no lugar errado. Então a gente tem que descobrir qual é esse erro. Você só descobre o erro da giro e o desvio da magnética, a gente vai ver, não é agora, é um cálculo futuro chamado azimuth, tá? Quando eu falar sobre marcação, você vai ver o que é. Vamos para o próximo. Terra, norte verdadeiro, tá ok? E aí eu tenho o NAGM, que é o norte da agulha magnética, tá? Ele surgiu, por que ele surgiu? Ele surgiu porque antes ele era o norte magnético. Então o que eu estou vendo aqui, na verdade, é uma coisa que a gente chama de variação total. O que é a variação total de uma agulha magnética? É a angulação, a distância angular, o valor em graus, que ela fica defasada, a agulha magnética, quando ela perde o norte magnético dela e aponta para um norte falso, chamado de norte da sua agulha. Então, isso é variação total, a distância entre o norte verdadeiro e o norte da agulha magnética, que, repito, ratifico, ele passou a nascer, ele nasceu, porque o antigo norte magnético ele perdeu a posição lá. Ele continua lá, mas a tua bússola magnética aponta para o lugar errado. E aí eu tenho a variação total da agulha. Tá ok, senhores? Tá? Vamos ver o outro. Norte verdadeiro, norte magnético, tá? E isso daqui eu resumo, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar a tomar liberdade, que conhecimento nunca é demais. E nós vamos colocar nesse último slide aqui todos os itens que eu trabalho para descobrir ou saber o que são erros e quais são os desvios. Eu começo pelo norte verdadeiro, vou para o norte magnético, o valor entre eles defasado é conhecido como declinação magnética, tá? O norte magnético, ele sai do lugar dele, sofre uma defasagem e aponta para um novo norte magnético chamado norte da agulha magnética. E vem outra angulação. E essa angulação é conhecida como desvio da agulha magnética. Tudo isso aí é medido, é mensurado em graus, que geralmente são graus e décimos. Tá ok? Passando para cá, para Boreste, aqui para leste, a agulha giroscópica minha, quando ela não aponta para o norte verdadeiro dela, devido a algum problema, nasce um erro, gera um erro nela, mecânico, elétrico, que faz com que ela aponte para o novo norte dela, conhecido como norte da giroscópica ou norte da giro. E aí vem um ângulo. E esse ângulo é conhecido como EGI, que é o erro da giro. Tá ok? Então era isso que nós tínhamos que ver. Tá ok, pessoal? Vem aqui também a variação total, que faz parte do norte verdadeiro ou norte da agulha magnética. E isso era o que nós tínhamos que ver. Simples assim, né? Tá ok?
Eu agradeço a atenção, conhecimento nunca é demais. E saibam, como eu sempre repito, comandante Roberto, uma coisa que eu criei: conhecimento é a luz no início do seu túnel. Porque quando você tem conhecimento, ninguém tira ele de você. O cara pode levar a tua carteira, que Deus o livre e guarde, algo material teu. Mas isso que mora no teu coração, na tua alma e na tua mente, chamada conhecimento, só Deus pode tirar isso daí. Até a próxima. Gostou? Dá um like, inscreva-se no canal e muito obrigado pela atenção. Tá aí, lembrando, se você quer receber notificações quando eu lançar, porque todo dia eu envio vídeos para o YouTube, todo dia. Tá ok? Hoje mesmo eu já mandei um sobre o nervo ciático, que tem uma família em Minas Gerais, que eu não sabia. Ela falou: comandante, fale sobre o nervo ciático, tudo. Eu tô achando que tem uma prima minha, uma sobrinha minha está com esse problema e tal. Tá ok? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.